No próximo domingo estaremos celebrando o 19º domingo do tempo comum, Dia dos Pais. Desde já, parabéns a todos os pais das nossas comunidades e que estarão sintonizados nas celebrações para poderem viver realmente esse tempo de graça. Mas vamos refletir um pouquinho sobre o evangelho desse domingo, que é, no evangelho de Mateus, a continuação do episódio da multiplicação dos pães. Quero fazer uma reflexão com vocês. O que é a vida cristã? O que é viver a vida cristã? É viver os valores do reino de Deus. Agora, o reino do céu se concluirá na eternidade. Todos nós estamos a caminho do reino definitivo. O reino dos céus não se conclui, não será pleno aqui e agora. Aqui e agora ele já está no meio de nós, já tem a sua força. E isso Jesus quer ensinar aos seus discípulos. Imaginemos a cena da multiplicação dos pães. Que festa que foi! Principalmente para os apóstolos, que incrédulos queriam mandar todo mundo embora e eles veem o poder de Jesus. Ficam até felizes com tudo isso. Mas o evangelho desse domingo diz que, quando estava ainda no clima da festa, Jesus força os seus discípulos a subirem no barco e atravessarem para a outra margem, enquanto Jesus não embarca com eles. É como se Jesus dissesse, nós não estamos aqui para nos perdermos nesse momento. Esse momento aqui é o momento que nos envia a outro momento, que nos faz entender qual é a missão mesmo da comunidade cristã, que é evangelizar. A barca de Pedro é a imagem da igreja, imagem da comunidade cristã que tem que evangelizar. E a barca vai no lago, sobre as águas. A água, as águas, vão representar muitas vezes na Escritura, como nesse caso aqui, a morte. Aquilo que o homem não pode vencer, aquilo que o ser humano não pode dominar. Imaginemos que essa imagem é muito verossímil para aquela época, porque era talvez o meio de transporte mais difícil de dominar, principalmente no Lago da Galileia, que de repente aconteciam as tempestades como acontecia agora. E no meio dessa tempestade, quando eles estão lá lutando para não sossobrarem, Jesus passa caminhando sobre as águas. O que é que significa Jesus caminhando sobre as águas? Que ele tem poder sobre a morte, que a morte não domina, que quem vive da fé, do reino, caminha sobre as águas, caminha por cima da morte, e que é isso que é ser discípulo dele. Claro que os discípulos não entendem essa imagem, pelo contrário, nem reconhecem a Jesus. Dizem, é um fantasma. Sim, porque quem é que pode estar no meio da morte? Só um fantasma. Porque um vivo não pode estar lá. Um vivo não domina a morte. Mas Jesus aparece como aquele que domina toda a situação de morte. E Jesus diz, sou eu. Um apelativo divino. Não tenhais medo. Outra atitude importante, que é o contrário do ter fé. O medo é aquilo que nos tira da vivência da fé. O medo nos impede tantas vezes de agirmos, de vivenciarmos a fé com as nossas obras. Pedro vai dizer, Senhor, se és tu que eu também caminho sobre as águas. Eu quero caminhar sobre as águas. E Jesus diz para Pedro, vem, É isso mesmo que é ser meu discípulo, caminhar sobre as águas.
E o Evangelho nos diz que Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas quando Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a pensar, olha a água que está debaixo do meu pé, olha o vento, ele começou a afundar, então ele grita, né? Salva-me, Senhor, salvai-me, né, Senhor Jesus. Homem de pouca fé, porque duvidaste? Vai ser a advertência de Jesus a Pedro. É interessante, né, a imagem que nós temos. Enquanto Pedro olha para Jesus, Pedro caminha sobre as águas. Ele vence a morte. A morte não tem domínio sobre ele também. Quando ele deixa de olhar para Jesus e quer pensar com seus raciocínios, com as suas forças, com as suas capacidades, quando não está no seu horizonte, né, a vivência do reino, ele afunda. Assim também somos nós. Quando nós deixamos de olhar para o Senhor Jesus, nós afundamos, duvidamos dos valores do reino, achamos que nada tem importância, que as coisas não vão adiante, e assim, né? Mas quando nós olhamos para Jesus, mesmo na tempestade, atenção, enquanto Pedro está olhando para Jesus, a tempestade não passou, não. O mar continua revolto. A ventania está lá ainda, mas ele não afunda. Quando deixa de olhar, é que afunda. Pensemos nisso. Né? Nós, às vezes, queremos ficar na festa da multiplicação dos pães e não queremos enfrentar a obra da evangelização, o desafio da proclamação do reino, o entrar no olho do furacão mesmo, né, para falar as verdades nesse nosso mundo, porque incomoda, porque nós temos medo, talvez, das nossas capacidades, que não sejamos capazes, que sejamos incapazes, mas, à medida que nós olhamos para o Senhor, nós caminhamos sobre as águas. E quem diz no momento, agora é hora de acalmar a tempestade, é o próprio Senhor. Né? Mas essa tempestade acalma, depois vem outra, né? O problema não é esse. O problema é olhar para o Senhor. Né? Tempestade acalma, vem outra, até o dia que o Senhor diz, agora é tudo calma, né? É a plenitude do reino. Mas, se nós olhamos para o Senhor, caminhamos sobre as águas. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Paz a todos vocês e nos vemos num próximo encontro.